Sara Shiva não ficou em silêncio. Sua declaração sobre o fim do casamento está chocando o mundo cristão. Quando separar é a única saída, descubra agora essa verdade reveladora. Sara Shiva destrói o mito do casamento perfeito. Graça e paz, amados irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão profunda na presença do Senhor. Para começarmos, quero compartilhar com você um versículo que nos leva a pensar sobre comunhão, propósito e unidade. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Hoje vamos mergulhar em um tema delicado e urgente. Quando o amor acaba. Sara Shiva choca ao revelar. Quando a separação é a única saída. Será que existe um momento em que Deus permite, ou até deseja, que um casamento chegue ao fim? Prepare-se, pois essa mensagem pode trazer respostas que mudarão o rumo da sua vida emocional e espiritual. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que temos compartilhado aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. E nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração, um espaço onde estamos unidos em fé, intercedendo uns pelos outros. Estou ansioso para ler o seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para todos vocês. Agora prepare seu coração, porque essa palavra vai impactar sua alma. Vamos juntos? Lutar pelo um casamento. Aí ela fala, o marido voltou para casa depois de uma reconciliação, mas é viciado em drogas e em pornografia. Já tentamos várias vezes, bravo, hein? Mas cheguei no meu limite. Vai. E aí, quantas vezes? Vai. Traição, droga, o que mais? Pornografia. E a Sara tá devendo a masturbação aí. Exatamente. Eu ia falar desse tema, mas a gente fala daqui a pouco. Vai. O processo, se você continua ou não, é um processo onde você precisa observar se acontece uma rendição e você só vai ter essa resposta no processo redentório, na verdade, uma redenção com Deus do marido, se ela estiver em oração. No processo de oração dela, se Deus fala pra ela, continua, porque eu estou agindo no seu marido e é provável que uma mudança aconteça muito em breve. Eu já vi muitos casos de catarse acontecerem, tanto de marido como de esposa, onde a pessoa, depois que ela passa para o processo redentório, ela se torna uma pessoa totalmente diferente. Para melhor ou para pior? Para melhor. Para melhor. Só que a questão é o seguinte, esse processo redentório tem que estar acontecendo, porque se ela não está, ela simplesmente está degenerando a alma dela e essa pessoa está se perdendo. Tá? Então, ela pode arrastar outra pessoa junto. Ela pode ser arrastada junto também, mas a resposta ela vai precisar obter em oração. Se ela precisa investir as energias dela, porque a grande questão que Paulo fala em Coríntios do jugo desigual, isso é um caso muito clássico do jugo desigual e a maneira como eu explico como teólogo. O jugo desigual, descrito por Paulo, lembrando que naquela época a gente tinha dois grupos crentes que eram os judeus e os cristãos. Tá? Não tinha toda essa diversidade de escolas cristãs ou de judaicas, que tem muitas hoje em dia também, entre outros grupos tradicionais que são tementes ao mesmo Deus, esse Deus do monoteísmo, que é o Deus único. Mas naquela época a gente tinha um processo numa terra desértica, com uma população bastante limitada, onde você tinha os judeus, que era o povo tradicional, e você tinha os cristãos, que era a nova religião daquela região, motivada e inspirada por Jesus Cristo. Paulo diz claramente onde o jugo desigual, o que é jugo? Jugo é um fardo de feno que o jumento carrega nas costas, e ele está dizendo uma metáfora ali de falar assim, jugo desigual é um tem um fardo, um peso, o outro tem um outro peso. Jugo desigual não funciona para um casal. Quando que o jugo é desigual? Jugo, não é julgo. Muitas pessoas falam, julgo desigual. Não é julgo desigual, é jugo. Sem L. Sem L. Jugo desigual é o fardo de peso que a pessoa carrega. O jugo desigual é o crente com o descrente. E Paulo deixa isso muito claro. O crente e o descrente têm jugo desigual porque um serve a si mesmo, a Bíblia satânica deixa isso muito claro, e
o crente serve a Deus, serve a Cristo. Nesse caso, você tem julgo desigual. Julgo desigual, nesse caso, se você tem julgo desigual, a separação ela é incentivada. Tá? Que é um tabu de você ser falado também dentro das religiões, porque nesse caso o apóstolo Paulo fala claramente, aqui você não tem que resgatar essa pessoa. Cristo tem que resgatar essa pessoa. Só que se ela não quiser ser resgatada, é julgo desigual e o processo vai ser um processo de separação, infelizmente. Ele tá fazendo uma constatação de fatos. Quando você tem uma pessoa entregue às drogas, entregue a vícios, totalmente degenerada, ela fez uma aliança com Lúcifer. Ela fez uma aliança com as trevas, ela não quer mudança. Ela não quer mudança. Nesse caso, se ela serve a Deus, se ela ficar com esse marido que serve às trevas, e ele já fez essa aliança, esse pacto, a probabilidade é que ela deixe de servir a Deus e comece a servir as trevas também. Nesse caso... receber demônios. Lembre-se que geralmente um abismo chama outro, geralmente esse cara também vai se prostituir, também vai ter vida de adultério, vai pegar demônio na rua, talvez doenças, e vai trazer para ela perigo de morte por doenças venéreas e até mesmo e os demônios através do que ele vai pegar. Uma sombra puxa a outra. Então, dentro desse cenário, o cenário menos pior é a separação. Porque esse aqui serve a Deus, esse aqui serve às trevas, tá? Então, dentro de um contexto como esse, a minha recomendação é observe em oração se existe ainda um processo redentório possível para o seu marido, porque se não existe, Deus vai te falar, eu te dou permissão de sair desse relacionamento. E se não, não. Para isso, que quase ninguém gosta de falar. Continue, se não. Não, eu terminei isso. Porque se não, mas completa essa frase, se não, não. Não, se Deus falar pra você que ainda existe uma possibilidade, você precisa se manter em oração, orar pelo seu marido, orando pra Deus, Deus vai fazer o processo de intervenção e redenção, e aí o seu marido tá num processo de cura e de recuperação. Se não tiver acontecendo isso, Deus vai te falar, não tem esperança pro seu marido, infelizmente, você tá livre pra continuar sua vida sem ele. Perfeito. Há uma base bíblica que quase ninguém quer citar. É uma base bíblica polêmica. A maioria dos pastores não fala essa base bíblica. Eu acho que até não fala porque nem percebe que tá ali. Tem muitos textos que estão esfregando na sua cara, mas a gente não vê, entendeu? A gente não vê o negócio. Tá ali, mas você não tá, parece que tá cego. A base bíblica é o seguinte: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar o meu próximo como eu me amo. Ou seja, no segundo mandamento eu tenho 2 mandamentos. Eu tenho um mandamento, que é o segundo mandamento, que contém 2 mandamentos dentro dele. Eu tenho que me amar e amar o outro. Me amar para eu conseguir amar o outro. Eu não sou capaz de amar o outro se eu não me amo. Essa base, ela prova o seguinte: se eu estou num relacionamento com uma pessoa que não quer mudar, já foi tentado várias vezes, essa pessoa continua abraçada com o capeta, quer ir fumar, cheirar, beber, fazer tudo que o capeta gosta, tá com a vida complicada, volta, traz opressão pra minha casa, traz violência, traz droga, traz demônio, traz coisa ruim pra minha casa. O ambiente da sua casa é o seu ambiente conquistado na terra, é o seu espaço, é o lugar que você vai baixar sua guarda, precisa ser um ambiente de paz. O mundo já jaz no maligno, já tem a luta diária. Por que sua casa não vai ter paz? Você tem que trabalhar para que a sua casa seja um lugar de descanso, de alegria, de paz. Então essa pessoa casou com alguém que não coopera, que cada vez está pior, está afundado, está pior, homem ou mulher, o que acontece? Chega um momento que essa pessoa começa a passar por um processo de autodestruição. Essa pessoa vai começar, como o Lucas falou, a ser destruída. Porque é uma questão da lei da gravidade. Entendeu? Uma pessoa está em cima de uma mesa, a outra está deitada no chão. O que é mais fácil? Quem está em cima da mesa puxar para cima, o que tá no chão, ou quem tá no chão deitado puxar quem tá em cima da mesa para baixo. Embaixo puxar, né? A lei da natureza, da lei da terra caída. Então, o mal é mais fácil atravessar a rua e sair salvo do outro lado da calçada, ou é mais fácil um carro te pegar? Se você atravessar sem olhar pro lado, você morre. Então, é muito fácil a coisa ruim pegar quem está ali vulnerável, quem continua, e às vezes a fé vai esmorecer, porque a pessoa começa a questionar Deus. Deus, por que o Senhor permite? Começa a perder até a fé. Deus, por que você permite? Poxa, Deus, eu estou orando há 10 anos. E Deus está tentando dizer, minha filha, olha só. Ou pro cara, meu filho, olha só. Esta pessoa com quem você está casado, tem casos, milhares, é um assunto para a gente vir um dia para falar só sobre isso, tá? De gente que é perverso. E isso é um assunto
Ninguém fala, polêmico. Existem pessoas na Terra que são perversos. Perversos não são pessoas endemoniadas. Demônio só cruza até o braço e ri. Porque o perverso é gente ruim que não vai mudar. Não adianta orar, fazer campanha de oração. Isso é uma polêmica falar isso aqui. Porque eu tô falando isso aqui, tem pastor que vai ficar chateado comigo. Não, irmã, quando você falar isso, você tira a fé de algumas pessoas. Não. Você vai orar, você vai buscar. Mas tem gente que mesmo orando, mesmo buscando, nunca vai se converter. Está na Bíblia. Jesus falou que tem um homem mau. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira. O homem bom do bom tesouro. Tem homem mau, tem gente que é ruim, tem gente que não vai mudar. E aí, às vezes, a coitada ou o coitado tá casado com um desses. Um perverso, uma pessoa ruim. Uma pessoa que não tem solução. Não é demônio. É uma essência maligna. Tanto que na Bíblia, quando você vai ver que Deus às vezes chegava e mandava o povo de Israel matar tudo. E ninguém entendia. Por que Deus está mandando matar mulher, matar criança? Existe um DNA do perverso. Eu tenho, no meu entendimento teológico, meu entendimento bíblico, que Caim foi o primeiro perverso. Pois ele veio depois da queda já com o DNA alterado pela maldade. E Caim teve descendência. Há uma descendência de Caim. Quem que era Caim? Via Deus face a face. Conversou com Deus, ouviu a voz de Deus face a face. Caim se levanta e se torna o primeiro e cara absorveu o caráter de Satanás. Isso é um perverso. Nós temos um perverso entre os 12 de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. Ninguém pode dizer que os 12 discípulos não tiveram o melhor pastor. O pastor que nunca errou. Eles tiveram... 12 homens andaram com o pastor que nunca errou. O próprio Deus encarnado. Um deles era perverso. Quem era? Judas. Ouviu todas as pregações, ouviu a palavra que fez a gente mudar de vida, que fez a gente se converter, que fez milhões de pessoas se converterem, e vendeu Jesus. Vendeu. É um perverso. Entendeu? Eu, por exemplo, eu assisto The Chosen, mas eu não acredito naquela interpretação do Judas de The Chosen de jeito nenhum. Judas era um perverso. De modo que ele era tão perverso que depois Satanás vem, acusa ele se enforca. Perverso, isso é perverso. Não tem arrependimento, perverso. O Judas podia ter chegado para Jesus depois chorando e falado, me perdoa. Ia ser perdoado. Ele ia ser perdoado. Ele ia ser perdoado, porque teria tido um propósito, até o trabalho dele. Tá trabalhando até para Deus ali. Só que não há arrependimento, o perverso é mau. Então a gente não sabe se essa pessoa está casada com um perverso. Qual é a base bíblica? A base bíblica que muitos não gostam de falar. Eu não posso ficar numa situação onde eu estou me destruindo. Eu estou quebrando o segundo mandamento se eu ficar em um relacionamento que eu estou me destruindo. Eu estou quebrando o segundo mandamento, não é o 10º mandamento, estou quebrando o segundo mandamento. Se eu estiver numa relação, por isso que muita gente vem falar pra mim, estou namorando, porque agora a gente tá falando de um casado, mas vamos falar de quem tá namorando. Tem gente que tá namorando um relacionamento abusivo. E vem falar que Deus falou, meu bem, Deus não é Deus de confusão, Deus não é mau, Deus não é sádico. Milhares de pessoas não precisavam ter se casado. Deus mostra, dá sinal, e a pessoa não conhece a Deus, a pessoa ouviu o pastor, casou mal e tá vivendo no inferno. Aí o pastor fala, casamento é luta. Não, tá na Bíblia que casamento é luta. Casamento é para ser um lugar de delícia, lugar de alegria, lugar de relaxar, lugar de tranquilizar, lugar de paz, mar tranquilo, água tranquila. E aí existe um conceito maligno inserido dentro das igrejas, e muitas, não todas, mas muitas, de que você tem que casar com qualquer pessoa mesmo, com o primeiro que aparecer mesmo, porque você não pode ficar solteiro, porque é quase uma maldição ser solteiro. Nossa. E que você tem que aguentar, porque é luta, casamento. Não é luta, casamento. Eu já vi meme viralizar da mulher envergonhando o cara no altar, falando, gente, eu orei, eu pedi Deus assim, mas veio isso. Já viu esse meme? Não. E a mulher esculhamba o cara no altar vestido de noiva. Tipo, veio isso, eu aceitei porque é de Deus. Tipo assim, uma coisa ruim, uma porcaria. E esse é o conceito que você vai ver. As pessoas têm esse conceito. Eu acho que o importante disso tudo que a Sara tá falando é também a gente não se permitir fazer um processo de diagnóstico da maturidade espiritual do nosso cônjuge, mas sim aceitar que você vai receber em revelação de oração. Porque senão vão ter muitas pessoas também que vão se posicionar de uma maneira que adquirir uma onisciência de saber a alma do seu cônjuge, e você não tem essa capacidade. E tem muita gente que por conveniência vai rotular o seu cônjuge como perverso e vai tomar atitudes baseadas nisso, que na verdade é uma perversidade na pessoa. Mas lá no namoro dava pra ver. Se a gente atender essa pessoa num gabinete pastoral, e eu quando vou atender eu busco como tudo começou.
Quando você busca quando tudo começou, você vai encontrar algumas características. Algumas coisas são muito difíceis de discernir, mas isso é uma das mais fáceis. Por exemplo, se não há bondade, se há maldade desde o início, é muito fácil de discernir. Agora, quando a pessoa foi boa, teve momentos ruins, mas a pessoa é boa, não é um perverso. O perverso, gente, é a pessoa má. Eu atendo casos de mulheres que o cara é mau desde o início. E ela fala, mas é porque eu quero sair da casa dos meus pais. É o predador, né? É mau. E aí o que acontece? O pastor diz, ela tá vendo um inferno e tá botando os filhos nesse inferno. E o pastor diz, não, irmã, você tem que lutar pelo casamento. Eu digo, claro que você tem que lutar pelo seu casamento, mas se você está sendo destruído, colocando sua vida em risco, o cara sai, adultera, corre risco de você pegar um HIV, corre risco de você ter uma doença, morrer, deixar seus filhos sem mãe. Tá quebrando o segundo mandamento. Então, mas a questão, você falou, então adulterou, traiu, separa sempre. De corpos tem que separar sempre, porque de corpos, mesmo que você continue casado dentro da mesma casa, se houver adultério, você precisa afastar de corpos. Pois senão, pro homem principalmente, vai receber demônio. Se a mulher adulterou, ele vai receber demônio se ele dormir com ela, porque a mulher recebeu o demônio na rua, o bicho entra na hora. Então tem que passar por um processo de libertação, limpeza, oração, consagração. Agora, para a mulher ainda é pior, porque além de receber demônio, quando a mulher está magoada, ferida, e ela se obriga a fazer sexo com o cônjuge, isso a nível inconsciente surte um efeito parecido com estupro. Então, a longo prazo, essa mulher vai tomar ojeriza de fazer sexo com o marido. Já tem de milhões de casos assim. Mulheres... Porque ele traiu? O homem traiu e o pastor falou, perdoa, faz sexo. E ela não estava pronta ainda, ela estava ferida, machucada, com ódio. E aí não deixaram ela vivenciar essa raiva, porque há um conceito totalmente burro que as pessoas acham, ignorância, que raiva é pecado. Sendo que Jesus sentiu raiva, virou as mesas, tudo, você pegou uma corda marrom, um chicote, saiu chicoteando. A Bíblia fala, você pode ficar com raiva. Mas não pequei. Mas não pecar. Que é o quê? Pecar. Pegar minha raiva, agredir o outro. Entendi. Pegar minha raiva, não perdoar, me vingar. Isso é pecar. Agora, a raiva é um sentimento natural de expressar indignação. Como é que eu posso reprimir o meu sentimento de raiva? E a igreja, muitas vezes, você vai encontrar pastores dizendo, irmão, crente não tem raiva. Tá mentindo. Você nunca leu a Bíblia. Tem hora que Jesus fala raça de víbora. Você acha que Jesus falou aquela raposa? Você acha que ele falou isso com todo carinho? Ele não falou. Então, assim, raiva é um sentimento natural. Só que muitas vezes a mulher, ela é colocada. Você tem que ser submissa. Seu marido quer sexo, ele voltou pra casa, faça. E a mulher tá ferida. Então, cada caso é um caso. Sempre que houver traição, precisa se respeitar o tempo da restauração. Mas e aí, separa ou perdoa? Se estão lutando, fiquem na mesma casa, lutem. Mas tem que haver um afastar-se de corpos por um tempo, até que haja essa restauração na alma. Porque senão vira uma violência, vira uma agressão, principalmente para a mulher. Para o homem, nem tanto. Para o homem pode haver a questão de contaminação espiritual. Mas existe essa questão para a mulher muito grave. Eu já vi muitos casos de mulheres que você vai ver, ela tão ódio. Eu pergunto, mas o que aconteceu? Vamos lá atrás. Uma vez ele me traiu. Aí eu pergunto, como foi a recuperação desse relacionamento? O pastor falou, já voltou para casa, mandou fazer sexo. E você, Lucas, o que você acha? A gente tem essas situações, como a Sara está falando, que dentro da psicanálise a gente chama do comportamento predatório. Né? Comportamento predatório é aquela pessoa que ela é irremediável, ela vai ter um comportamento sempre egoísta, mas sempre pensando nela, que é os casos patológicos, psicopatológicos clássicos do narcisista, do sociopata, do psicopata. Essas pessoas, já existe jurisprudência canônica e eclesiástica do processo chamado nulificação matrimonial, tá? Então, nulificação matrimonial. Então, anula, né? Anula o matrimônio e a pessoa tá livre para casar, porque o primeiro matrimônio não existiu. Entendi. Esses gatilhos são muitos. Você precisa de um advogado muito especializado em direito canônico. Tem direito canônico protestante, tem direito canônico católico, tem outras religiões têm os seus direitos eclesiásticos também. Você precisa de uma pessoa especialista nisso, mas basicamente gira em torno de 3 gatilhos principais, que é o adultério continuado. Então, por exemplo, um predador ele vai praticar adultério continuado. Se o cônjuge conseguir comprovar que o cônjuge dela ou dele pratica adultério continuado, isso já é um gatilho de justificativa de nulificação matrimonial. Certo. O segundo é a justificação de violência familiar.
Então, qualquer tipo de violência justificada também abre um processo de nulificação matrimonial. Pode ser violência física, pode ser violência moral, pode ser violência afetiva, pode ser violência intelectual. Qualquer tipo de processo violento ou de opressão, você tem um caso justificado para nulificação matrimonial. Não importa quanto tempo está casado. O terceiro gatilho clássico de nulificação matrimonial é abandono familiar. Um caso clássico dessa cláusula é abandono familiar por um período maior do que 1 ano. Cada religião tem um tempo, mas normalmente acima de 1 ano de abandono familiar. Por exemplo, está casada, o cara abandonou a casa, a mulher abandonou a casa, abandonou os filhos e tudo mais. Passou 1 ano desse processo de abandono, ela já entra com uma notificação. Não, casei com o cara saiu de casa, sumiu e não sei onde ele está, sei lá onde ele está, na China. Entendeu? Entra com o processo de nulificação matrimonial, ela se restaura dentro da igreja que ela tem a fé. Ela é considerada não casada, volta a ser solteira, porque o voto que foi feito de matrimônio nunca se consolidou. Porque o que a gente tem dentro desse processo de adultério continuado, de violência, de abandono, é a corrupção dos 3 princípios relacionais que eu ensino, falei isso nos outros episódios também, verdade, respeito e diálogo. Né? Então, quando você tem o processo de adultério, você está corrompendo, obviamente, a verdade. Você disse que ia ser fiel e não está sendo. A violência é o rompimento do princípio do respeito. Tá? Então você está desrespeitando, você está oprimindo outra pessoa. A última coisa que você está fazendo é respeitar a pessoa quando você pratica violência. E o diálogo é exatamente o oposto do abandono familiar. Entendi. A única coisa que não existe no abandono é o diálogo, porque a pessoa sumiu. Então, quando eu tenho o ferimento, o rompimento dos 3 princípios relacionais, classicamente, tem outros derivativos que partem disso também, como cláusulas para nulificação matrimonial, você tem um caso muito forte para entrar com o processo de nulificação. Na Igreja Católica é o mais demorado, às vezes demora alguns anos para você conseguir, mas em várias igrejas protestantes também tem esse processo de nulificação matrimonial, porque ficou claro, comprovado que aquele matrimônio que disse que seria nunca foi. Entendi. Então a pessoa está livre de novo, então o processo. Tem muita gente que acha que precisa divorciar. Não precisa, principalmente se tem essas corrupções muito profundas espirituais. Como se nunca tivesse casado. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para você participar das nossas campanhas de fé e compartilhar os testemunhos de vitória com outros irmãos. É uma oportunidade especial para você e sua família se fortalecerem espiritualmente, unidos em oração e buscando cada vez mais a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 10, 25: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos mutualmente. Participar de um grupo de oração não só fortalece sua fé, mas também te aproxima de pessoas que acreditam no poder restaurador do Senhor. Cada testemunho é uma prova viva de que Deus ainda realiza milagres, e cada oração feita em unidade move o céu em nosso favor. Então, permaneça firme na sua jornada espiritual. Continue buscando a presença de Deus e se fortalecendo através da oração. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você e sua família, trazendo bênçãos e proteção em cada passo do caminho.